noite. A mensagem de hoje é o ano do sobrenatural. Quando nós falamos sobre isso, eu tenho certeza que você já vai criando dentro de ti uma expectativa de viver coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias, coisas milagrosas, coisas que transcendem a tua capacidade humana. As coisas sobrenaturais, elas não são simplesmente coisas extraordinárias no sentido de que são estranhas à nossa vida, não. As coisas sobrenaturais são todas as coisas que nós recebemos uma intervenção divina, uma intervenção espiritual sobre a realidade que nós estamos vivendo. Então, sim, nós podemos ter uma experiência sobrenatural pessoal, como, por exemplo, uma visão de Deus, um sonho que Deus nos dá, uma experiência com um dom do Espírito Santo. Claro que nós podemos ter uma experiência pessoal nesse sentido, logicamente. Mas quando nós falamos do ano do sobrenatural, nós estamos falando também de acostumarmos no nosso cotidiano, na nossa vida, naquilo que são os nossos afazeres, no nosso dia a dia, na nossa semana, nós termos naturalmente intervenções espirituais, intervenções divinas, situações sobrenaturais que são liberadas na nossa realidade. Deixa eu te dar um panorama sobre isso. O cristianismo, como um todo, ele é fundamentado em eventos sobrenaturais. Pensa comigo uma vez agora. O cristianismo, ele é todo ele baseado, as suas principais raízes, em eventos sobrenaturais. O nascimento de Jesus foi algo comum ou foi algo sobrenatural, gente? Jesus foi concebido de forma sobrenatural. Jesus nasceu de uma mulher virgem. Jesus já veio ao mundo relatando uma intervenção sobrenatural de Deus. Quando Jesus ele cresce, ele amadurece, se torna um homem e começa o seu ministério terreno, fazendo discípulos, muitos outros ao seu redor faziam discípulos também. Muitas pessoas reuniam aprendizes para ensinar sobre Deus, sobre a Torá, sobre os princípios judaicos. Muitos rabinos tinham ao redor de Jesus. Mas Jesus ele começa o seu ministério de uma forma diferente. Ele embasa o seu ministério não somente por um ensino teológico, mas especialmente por manifestações sobrenaturais. Jesus começa o seu ministério chamando lá, por exemplo, Pedro com a pesca maravilhosa. Jesus começa o seu ministério indo a um casamento, transformando água em vinho. Jesus começa o seu ministério chamando discípulos, cada um de uma forma especial, sobrenatural, curando enfermos, expulsando demônios. Começa o seu ministério jejuando e enfrentando tentações de Satanás, sendo servido por anjos. Começa o seu ministério já sendo pressionado ali pelo sistema religioso, escapando milagrosamente de várias situações. Então nós vemos que Jesus viveu um ministério sobrenatural. Mais do que isso, nós temos, inclusive, no YouTube, uma ministração à disposição que se chama A Mensagem da Cruz. Se você tiver curiosidade, procura lá no canal da Família da Fé no YouTube, A Mensagem da Cruz. Porque muitas pessoas acham que o evento mais poderoso do cristianismo foi Jesus ter morrido na cruz. Mas esse não foi o evento mais poderoso do cristianismo. Porque Jesus se entregou voluntariamente para morrer na cruz. E mais, podemos dizer que praticamente diariamente, ou no mínimo semanalmente, muitas pessoas morriam penduradas em cruzes ao longo do Império Romano. Era algo normal receber a máxima punição, a máxima condenação, a condenação de cruz. Então, não existe algo sobrenatural em Jesus ter morrido na cruz. No mesmo dia que ele morreu, tinha um ladrão de cada lado dele morrendo numa cruz também. Então, isso não foi um milagre, alguém morrer numa cruz. O milagre que Jesus fez foi por sua morte inocente de cruz, na sua obra que era o projeto de Deus e sua vida, ele vence a morte. Então o maior milagre de Jesus não foi morrer na cruz, o maior milagre de Jesus foi ressuscitar. Então veja como que o cristianismo ele é embasado na ressurreição de Jesus. Se nós não cremos na ressurreição de Jesus, acaba o cristianismo. Se torna uma filosofia de vida, se torna um ensino teórico. Agora, quando nós cremos nas premissas sobrenaturais na palavra de Deus, nós passamos a viver o cristianismo. E mais, a nosso ingresso no reino de Deus, segundo a Bíblia, ele não depende de você assinar um contrato. O ingresso no reino de Deus, ele não depende de você se tornar membro de uma religião. O ingresso no reino de Deus depende de você
crer em Jesus. E o que é a fé, gente? É algo natural ou algo sobrenatural? Sobrenatural. Então, o cristianismo, ele é sobre coisas sobrenaturais. E se isso é a nossa realidade, são as nossas raízes, nós, como pessoas cristãs, nós precisamos desejar e viver o sobrenatural nas nossas vidas. Mas qual é a tendência humana que nós temos? Nós temos a tendência humana de começar a entrar numa rotina. Eu entro numa rotina, eu venho à igreja, eu vou na célula, eu tenho ali a minha Bíblia, eu escuto louvor, eu mando uma mensagem de Deus, eu recebo algo legal, eu sigo pessoas cristãs, começo a entrar numa rotina e quando eu vejo, eu entro numa estação em que sou cristão, mas na minha vida não tem nada de sobrenatural acontecendo. Então pensa aí, sou cristão, mas na minha vida, quanto de sobrenatural está acontecendo? Quantos milagres eu tenho expectativa de viver? O que eu já tenho testemunhado do agir de Deus de uma forma sobrenatural? Quando nós aprendemos isso, esse ano de 2023 é um ano de nós focarmos, em percebermos, em buscarmos, em clamarmos, em ansiarmos, em falarmos sobre, em testemunharmos muitas e muitas manifestações sobrenaturais do nosso Deus nas nossas vidas. Você crê nisso? Diga um amém aí se você crê nisso. Eu creio nisso. Que Deus possa te usar de forma extraordinária para causar momentos especiais e sobrenaturais ao longo desse ano que está se iniciando. Existe uma tendência aí, até mesmo de pastores, pregadores, talvez você tenha acesso a pessoal que prega aí nas redes sociais. Existe uma tendência de reduzir Jesus à sua esfera humana. Jesus, ele foi sim um ser humano, mas Jesus foi um ser humano que viveu a plenitude do Espírito de Deus na vida dele. E muito tem se falado sobre o Jesus histórico. Não sei se você já ouviu falar sobre o Jesus histórico, já ouviu falar? O Jesus histórico nada mais é do que muitos pregadores, pastores, comunidades cristãs inteiras que estudam Jesus apenas por uma perspectiva humana. Então estuda os ensinamentos de Jesus, estuda o comportamento de Jesus, estuda a forma como Jesus formou pessoas, como ele falou, mas despreza aquilo que Jesus fez e viveu de forma sobrenatural, com o poder de Deus sendo liberado sobre ele. E quando nós chegamos nesse ponto como cristãos, nós estamos vivendo uma vida vazia. Nós estamos vivendo uma vida cristã filosófica. Nós estamos vivendo uma vida moralista. Aí chegamos que nem os fariseus lá que Jesus criticava, né? Começamos inclusive a orar em cima de uma mentira. A orar cheio de orgulho no coração. A não mais nem conseguir reconhecer as suas fraquezas, a começar a esconder aquilo que não está bom dentro de nós. E Jesus chega para eles e diz assim: vocês são como uns sepulcros caiados, ou seja, um túmulo, podre por dentro, mas pintadinho de branco por fora. Por fora tem aparência de religião, mas por dentro não tem nada de Deus. Jesus chega para eles e diz assim: vocês são como Isaías profetizou, aquelas pessoas que a adoração sai só dos seus lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Longe de mim ser essa pessoa. Longe de você ser esse cristão. E Jesus nos alerta tempo todo por meio da sua palavra que nós precisamos viver uma vida abundante e sobrenatural para que vivamos o verdadeiro cristianismo. Eu não quero que você perca tempo aqui aos domingos da tua vida ao longo de 2023. Eu não quero que você receba esse lugar, conceba a tua reunião de célula como um lugar só de aconselhamento, apesar que tem aconselhamento lá. Como um lugar só de ensinamento, apesar de que tem ensinamento lá, tem ensinamento aqui, mas nós precisamos conceber esse lugar como um lugar sobrenatural, como um lugar onde o poder de Deus é liberado. E qualquer lugar onde você se reunir é um lugar sobrenatural. Jesus disse assim: aonde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Jesus disse assim: tudo que pedirdes em meu nome, crendo, vocês receberão. Nós precisamos ativar esse modo sobrenatural e resgatar aquilo que pode estar frio, aquilo que pode estar religioso, aquilo que pode estar assim rotineiro. E se você já está vivendo uma vida no sobrenatural, que essa vida seja potencializada, multiplicada nesse ano em nome de Jesus. E eu quero explicar uma palavra de Deus hoje para ti,
para nós estarmos compreendendo esse momento aí do ano do sobrenatural, a partir da vida de um grande homem de Deus, chamado Moisés. E nós vamos ler, poderíamos ler muitos textos sobre Moisés, mas nós vamos ler especialmente a descrição que está lá em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Então leia comigo aí, abra a tua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 7. Atos capítulo 7. Existe aí um relato resumido da história de Israel, muito importante, muito gostoso de ler, muito simples, muito fácil de compreender. Te recomendo que você faça essa leitura do capítulo 7 inteiro do livro de Atos, para você entender um panorama do Antigo Testamento, naquilo que Jesus estabeleceu como continuidade por meio da sua igreja. Então, ali em Atos capítulo 7, no versículo 20, nós temos um relato de quando Moisés entrou na história do agir de Deus, dos propósitos de Deus. E nós vamos aprender hoje aqui com Moisés algumas coisas muito especiais, especialmente em Atos capítulo 7, do versículo 20 até o 29. Nós vamos ler esses versículos agora, para termos um primeiro princípio de 3 grandes princípios que nós vamos ter hoje aqui, sobre como destravar esse ano sobrenatural nas nossas vidas, na tua realidade, no teu viver aí com Jesus. Diz assim, Atos capítulo 7, versículo 20 em diante: naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Diga assim comigo: Moisés era poderoso em palavras e em obras. Veja o versículo 23. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los. O que ele pensava, gente? Que os seus irmãos iriam compreendê-lo. Que dele ali, por matar uma pessoa com o seu braço, com as suas habilidades, com a sua capacidade, sem ser visto pelos outros, ele achou que os outros iam entender que ele estava sendo usado por Deus. Mas, diz assim a palavra de Deus, eles não o compreenderam. No versículo 26, no dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? De novo Moisés, com a sua habilidade, poderoso em palavras, com a sua liderança humana, ele chega lá no problema que estava acontecendo, tinha 2 homens brigando, ele tenta reconciliá-los. Então, o 27 diz assim: mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? E aí Moisés me descobriu. Eu achei que não tinham me visto, que eu tinha feito justiça, que eu tinha vingado aquele israelita, tinha matado o egípcio, mas agora todo mundo está sabendo. E aí então no versículo 29, ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian. Diga assim comigo: Moisés fugiu. Quem é esse Moisés? Um menino extraordinário, um homem educado na casa de Faraó, poderoso em palavras, poderoso em obras. E aqui nós vemos o que aconteceu com esse homem aos 40 anos de idade. Fugiu. Onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender é que o sobrenatural precisa ser incluído nos nossos projetos e nas nossas atitudes. O sobrenatural precisa fazer parte da nossa expectativa do que vai acontecer. Diga assim para a pessoa que está do teu lado: inclua o sobrenatural em todos os teus projetos. Perceba como que a gente não faz isso. Nós vivemos os nossos projetos que nem Moisés, com as nossas poderosas palavras, com a nossa poderosa habilidade, com os nossos poderes humanos. Aí quando dá errado, pega fogo na situação, sai do teu alcance, quem é que tu te lembra de clamar? Meu Deus, me ajuda agora. Nós não colocamos o sobrenatural no projeto. Nós colocamos o sobrenatural quando dá errado o projeto. E isso não é viver uma vida sobrenatural. Isso é viver uma vida sendo socorrido.
está sempre se afogando, está sempre morrendo queimado, e Deus está sempre lá tirando ele, ele se salva, mas perde tudo. Se salva, mas fica frustrado. Se salva, mas tem que recomeçar todo ano na sua vida. Eu espero que você não seja assim, mas eu tenho visto um monte de gente assim. Todo ano é um recomeço no seu casamento. Todo ano é um recomeço nas suas finanças. Todo ano é ano de recomeço. Todo ano é um recomeço na sua saúde. Mas essa pessoa nunca constrói algo a longo prazo, de um projeto de Deus que vai se sustentar, que vai servir para as próximas gerações, que vai causar uma vida abundante. Não, sempre é salvo do incêndio, sempre é salvo do afogamento, sempre é salvo quando estão querendo matar ele. Aí eu clamo com vontade, Deus vai lá e me salva. É isso que você quer para viver o sobrenatural? Eu não quero assim. Moisés nos mostra que dá para viver 40 anos dentro do povo de Deus e viver de acordo com a tua força, de acordo com as tuas palavras, de acordo com o teu braço, de acordo com os teus projetos. Dá para ser cristão e viver assim. É bom viver assim? Não é bom viver assim. Quando nós aprendemos com a história de Moisés, nós percebemos que num primeiro momento, ele quis cumprir um propósito de Deus. Num primeiro momento, ele quis fazer a coisa certa. Ele quis ajudar o próximo. Mas ele colocou o sobrenatural ou ele desprezou o sobrenatural? Ele foi com as suas habilidades. Ele foi somente com as suas palavras. Somente com a sua força. A sua força fez ele matar o egípcio. Resolvi um problema. Ninguém me viu. No outro dia, a sua força fez ele dialogar com os dois que estavam brigando. Primeiro, eles não acreditaram na conversa dele. Segundo, ele diz, tu matou o egípcio ontem que nós estamos sabendo. A fofoca é um veneno que está lá desde o tempo dos egípcios, gente. Faz parte da vida humana. Então, nós não podemos achar que vamos viver algo poderoso a partir de nós mesmos. Isso não é cristianismo. Muito menos um cristianismo sobrenatural. Ao fracassar, então, nessa tentativa de viver o projeto de Deus de forma humana, Moisés retrocedeu. Por que ele retrocedeu? Porque ele estava lá, crescendo, se capacitando, vivendo na casa do faraó, tendo a oportunidade de ser o libertador do seu povo. Talvez ele já tinha percebido que havia um chamado diferente para ele. Ele era o único israelita morando lá no palácio do faraó. Ele retrocedeu. Você mesmo me disse aí, repetiu, ele fugiu. Fugiu para Midian. Fugiu para outra terra, saiu do Egito, ficou morando como estrangeiro, casou, teve filhos, cuidou de ovelha, ficou no deserto. Teve aquela vida que talvez é o sonho de consumo de muitos brasileiros. Eu vou me aposentar, eu vou ir cuidar dos meus bichinhos, eu vou casar, ter os filhos, eu vou ficar no meu canto. 40 anos ele ficou assim. 40 anos, mais 40 anos, Moisés agora tem 80 anos. Como que a gente faz então, pessoal? Para o sobrenatural entrar dentro da nossa realidade. Coloque ele no teu planejamento. Então 2023 está começando. Primeira coisa, um cristão que quer se submeter à palavra de Deus, você não pode ser o crente Zeca Pagodinho. Você conhece o crente Zeca Pagodinho? O crente Zeca Pagodinho, ele sai do culto cantando assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. O cristão não pode ser assim. O crente não pode ter o lema do Zeca Pagodinho. O cristão ele tem que antever o seu futuro por causa da palavra de Deus e de projetos que ele vai incluir o sobrenatural para edificar coisas novas na sua vida. Não viva a sua vida sobrevivendo, não viva a sua vida resolvendo as urgências. Tenha na sua vida planos para 2023. Se você quiser fazer uma pausa, nós vamos voltar em Atos 7, mas Provérbios 16:3, anota aí. Provérbios 16:3 já dizia Salomão assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor, dedique ao Senhor, apresente ao Senhor, participe Deus nos detalhes da sua vida, em tudo o que você faz. Consagre o Senhor em tudo que você faz. O que isso quer dizer? Eu estou te dando a dica para você ter assunto de oração com Deus de manhã cedo. Consagre ao Senhor tudo que você faz. Consagre o alimento que você come, consagre o transporte que você pega, consagre ao Senhor lá o teu dia de trabalho, o cliente que você vai atender, os teus amigos, o teu casamento, a tua chegada em casa. Consagre ao Senhor tudo que você faz. Qual é a promessa de Deus? Aí os teus planos serão bem-sucedidos. Então nós começamos com um tipo de pessoa que frequenta a igreja, mas não tem plano nenhum.
Depois nós vamos para um outro tipo de pessoa que frequenta a igreja, tem planos, mas não consagra esses planos a Deus. Esses dois grupos de pessoas não vão viver o sobrenatural na normalidade da sua vida. Aí nós chegamos naquilo que a Bíblia nos orienta. Consagrar ao Senhor, incluir o sobrenatural nos teus planos. Ore antecipadamente, dependa do Senhor. Durante o dia, pense em Deus, coloque as situações que acontecem ali na hora, diante de Deus, para te dar sabedoria, para te fazer reagir corretamente, para te fazer vencer a ira, para te fazer vencer aquela tentação, aquele olhar pecaminoso que você teve ali naquele momento, aquela vontade de pegar aquela pessoa pelo pescoço que te deu naquela hora. Coloca tudo isso diante de Deus. Só eu tenho vontade de pegar alguém pelo pescoço de vez em quando. Então, aprendamos isso. Para viver o sobrenatural, precisamos incluí-lo em nossos projetos. Mas nós vamos continuar com a história de Moisés, para a gente não sair daqui com uma má impressão desse grande homem de Deus. Em Atos capítulo 7, agora no versículo 30, Atos capítulo 7, versículo 30, ele tinha fugido para Midian. Ficou lá, casou, teve 2 filhos, pastoreou ovelhas, saiu do palácio do faraó, foi viver uma vida comum, uma vida para sobreviver, voltada para ele mesmo. Aí no versículo 30 diz assim, Atos 7, passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Sinai. A famosa sarça ardente. Passados 40 anos, Deus vem e manifesta um sinal perto de Moisés. Um sinal perto de Moisés. Diga assim para quem está do teu lado, existem sinais de Deus perto de você. Então Deus fez um sinal perto de Moisés. Moisés estava lá, cuidando das ovelhas, cuidando dos filhos, tendo a sua vida, de repente chama a atenção dele um arbusto, uma sarça, uma planta lá do deserto, que começou a pegar fogo, o que é normal no deserto, mas ela não se consumia. Ou seja, aquele fogo não acabava nunca. Aquele fogo estava sempre acontecendo. Era um sinal, Deus estava chamando a atenção dele. Nós com certeza vamos ter muitos sinais sobrenaturais em 2023 aqui nesse lugar. Muitos sinais lá na célula que você participa. Eu profetizo em nome de Jesus. Vai ter sinal de Deus perto de você, mas isso significa que você vai estar vivendo o sobrenatural? Não significa ainda. Vamos aprender com Moisés. Vendo aquilo, versículo 31, chamou a atenção dele, ficou atônito. E agora qual foi a atitude que Moisés teve ao ver um sinal? Aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Ou seja, aquilo que era um sinal perto dele, ele se aproxima, ele se interessa, ele mergulha, ele entra naquele ambiente, ele tem curiosidade, ele abre o coração, ele dá atenção para aquilo que está acontecendo perto dele. Quando ele faz isso, agora Deus fala com ele. Agora Moisés começa a entrar no sobrenatural. Então, a segunda coisa que a gente aprende com Moisés é que o sobrenatural requer de nós a iniciativa de se aproximar de Deus. Primeiro, você incluiu o sobrenatural nos teus planos de futuro. Ok, fiz planos, esses planos eu não consigo fazer sozinho, são planos grandes, preciso de Deus neles. Ótimo. Segunda coisa agora, eu preciso da iniciativa de eu me aproximar de Deus. Diga aí para quem está do teu lado de novo, viva o sobrenatural. Mas para isso, a iniciativa deve ser sua, de se aproximar de Deus. Está entendendo esse recado aí que essa pessoa está te dizendo? Para nós vivermos o sobrenatural, não adianta a gente ficar se fazendo. Se Deus quiser, Ele que fale comigo. Querido, quem é Deus na história? Quem somos nós? O Senhor respeita a tua liberdade, de não precisar dEle, de não querer estar com Ele. A iniciativa tem que ser nossa. Então Moisés chegou e ele se aproximou para observar aquela coisa que estava acontecendo, aquele sinal, aquela sarça ardente. Moisés se aproximou. Eu declaro em nome de Jesus que muitas pessoas vão se aproximar das nossas células esse ano.
Muitas pessoas vão se aproximar da tua vida esse ano por ver um sinal de Deus. Muitas pessoas vão começar a chegar perto de nós, perto desse lugar, perto da tua célula, perto da tua família, porque você vai ser um sinal de Deus. Mas antes disso, você tem que ter se aproximado, para que você entre nesse sobrenatural. Vamos dar uma pausa aí de novo? Vá comigo ali em Tiago, no capítulo 4, deixa marcadinho Atos aí, 7. Tiago, capítulo 4, lá no finalzinho do Novo Testamento, versículo 8. Tiago nos ensina aqui um padrão de Deus. E nesse padrão, Tiago está nos ensinando que o primeiro a se aproximar sempre somos nós. Diz assim em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. De quem deve ser a iniciativa, pessoal? Nós. A nossa iniciativa. Deus dizer assim, 2023 eu quero viver o sobrenatural, então eu vou buscar a Deus mais do que antes. Eu vou me aproximar. Eu vou ler a minha Bíblia. Eu vou ter momento de oração. Eu vou falar sobre as coisas de Deus com a minha família. Eu vou me interessar em saber respostas daquilo que Deus pensa para o que eu estou vivendo. 2023 é o ano do sobrenatural, então eu vou fazer uma coisa que eu ainda não fiz, eu vou fazer um jejum diferente, eu vou me aproximar no discipulado, eu vou estar naquilo que a igreja oferece como programação para eu poder crescer espiritualmente, eu vou ter a iniciativa de me aproximar de Deus. Essa é que a gente aprende com Moisés. E quando Moisés se aproximou daquela sarça, a vida dele mudou. A realidade dele mudou. Quando Moisés se aproximou e Deus começou a falar com ele, não parou mais. E Moisés começou a viver não um momento, não um salvamento, não uma experiência urgente, mas Moisés começou a viver uma vida no sobrenatural. E agora nós vemos um outro Moisés na história. Ele já está com 80 anos de idade. Mas ele começa a viver uma história completamente diferente. Nunca é tarde para você e eu começarmos a viver algo diferente com Deus. Talvez você já estudou sobre Deus bastante, já pesquisou sobre Deus bastante, já frequentou bastante formas de buscar conhecer quem Deus era, mas agora é o momento de viver algo novo, de viver algo diferente. E agora nós vemos o grande Moisés surgindo. Nós vemos um outro Moisés aparecendo na história. Então retorne comigo lá para nós terminarmos a última parte dessa ministração, em Atos capítulo 7 de novo. Mas agora vamos ler um trechinho só, versículo 35 e 36. Quando Moisés tem esse encontro com Deus, Deus realmente envia ele para libertar o seu povo das mãos do faraó. Deus agora coloca Moisés debaixo da sua orientação. Deus agora começa a fazer com que Moisés viva uma vida por meio da fé, uma vida de milagres, uma vida de confiança em Deus. Deus começa a fazer Moisés viver dia após dia uma expectativa de que sem Deus não vai dar certo. E ele agora começa a viver coisas grandes que não dependem da sua capacidade, das suas palavras, das suas obras, da sua força física. Dependem agora conjuntamente de Deus junto com ele. Veja comigo o versículo 35, poderíamos ler um pouco mais, mas para nós sermos objetivos. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Veja agora, o Moisés sobrenatural. Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Isso é um outro parênteses, gente. 2023 eu tenho algo dentro de mim que nós vamos começar a ter experiências sobrenaturais com anjos. Eu tenho algo assim me comichando. Que nós vamos começar a viver coisas novas com os anjos de Deus. É algo que vemos naturalmente no Novo Testamento acontecendo na igreja. É algo que Deus tem despertado em vários ministérios agora na virada do milênio. Mas eu sinto que na família da fé nós vamos começar a crescer em experiência com anjos. Eu tive algumas esses últimos dias aí, muito legais aí, de coisas que está começando de Deus se mover por meio dos anjos. Eu creio que você vai ter experiências sobrenaturais. E o anjo apareceu lá na sarça, mudou a vida de Moisés. E diz assim no versículo 36, Moisés agora,
Ele os tirou de lá, ou seja, Moisés tirou todo o povo do Egito. Não vingou um, não resolveu o probleminha da discussão de dois. Moisés, vivendo o sobrenatural, libertou mais de 600 mil homens, com mulheres e crianças, estima-se no mínimo 2 milhões de pessoas do Egito. Há quem diga que é muito mais. Quando nós vemos isso, nós começamos a ver um outro Moisés. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito. Antes ele viu o sinal de longe, agora quem é que fez o sinal, gente? O próprio Moisés. Diga mais uma coisinha para quem está do teu lado, diga assim, te prepara para que Deus faça sinais através de ti. Você consegue crer nisso ou não? É possível crer nisso ou não? Você consegue imaginar Deus te usando para curar um enfermo agora esse ano? Ou vários? Você consegue imaginar Deus te usando para pessoas serem salvas? Saírem de uma situação de desgraça, de lamaçal, por meio da tua vida? Você consegue imaginar isso? É isso que é viver no sobrenatural. Quando Moisés ele traz essa experiência, diz ali no versículo 36, maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante quantos anos, gente? 40 anos. Então agora a gente conhece no mínimo 2 Moisés. Moiséses. Um Moisés que tentou viver um chamado de Deus pelo seu braço, pelas suas palavras, fracassou e viveu uma vida rotineira e monótona, e essa vida, ok, pode ser vivida assim. Pode ser vivido ou não pode? Pode. Agora, outro Moisés foi o Moisés que viveu sobrenaturalmente os próximos 40 anos. E aí esse Moisés viveu milagre todos os dias. Moisés performou com Deus as 10 pragas sobre o Egito. Moisés celebrou a Páscoa pela fé, a primeira Páscoa. Moisés teve vários encontros com Deus no Monte Sinai, na tenda do encontro, em vários momentos específicos. Moisés presenciou milagres em guerras, milagres para tirar a fome das pessoas, milagres para matar a sede das pessoas. E aí Moisés via todos os dias uma coluna de fogo protegendo do frio no deserto de noite, uma nuvem cobrindo o povo, protegendo do calor do deserto durante o dia. Se no dia seguinte não tivesse a nuvem, o que seria daquele pessoal? Um dia com um torrão. Já imaginou? Você já viveu isso ou não? Eu com essa minha cor morena aqui, eu fico igual um leitão quando eu pego um dia de sol. Foi as coisas mais traumáticas que aconteceram na minha vida, foi os dias que eu não quis passar protetor solar. E passei o dia na lagoa, no sol, no mar. De ter que vir para o culto, colocar a camisa polo assim, ó, e essa costurinha assim, ó, me lembrar daquele sol a noite toda. De ter febre, de ter que passar um monte de problema. Agora tu imagina no deserto você ter um povo inteiro que sofreu no sol do deserto o dia todo. Moisés não poderia mais viver um só dia sem o sobrenatural. E isso eu torço pelas nossas vidas nesse ano. Que nós não venhamos saber mais viver esse ano sem o sobrenatural de Deus. Que nós venhamos nos acostumar de tal forma que o sobrenatural não seja excepcional, mas seja cotidiano nas nossas vidas. Não sei se você crê nisso. Comece a aumentar a tua expectativa, comece a aumentar a tua sensação do que está por vir, o que Deus pode fazer por teu intermédio. E agora nós podemos comparar. Qual é o Moisés que nós queremos ser? Aquele dos primeiros 40 anos que ficou lá vivendo a sua vida, voltado para os seus interesses, cuidando da sua família, mas não entrou para a história? Ou esse segundo Moisés dos outros 40 anos, que virou um ícone do projeto de Deus na humanidade, que salvou a vida de pessoas, que ensinou pessoas a mudar os seus princípios, os seus caminhos, a educar os seus filhos, governou um povo inteiro, transformou a vida de milhões de pessoas. Por meio dele, Jesus pode ser gerado, por aquilo que ele fez, pela história linda que ele deixou Deus agir de forma sobrenatural. Quem nós queremos ser? E esse Moisés nos ensina o nosso último pilar dessa noite. O sobrenatural só acontece se você escolher viver uma vida pela fé. Só acontece se você escolher viver pela fé. Primeira coisa que Moisés teve que fazer, pegar ali aquele
aquele cajado que ele trazia na sua mão e crer como Deus prometeu, que ele ia chegar diante de volta do faraó, que ele tinha fugido, iria jogar aquele cajado se transformaria numa serpente. Primeira coisa que Moisés teve que fazer já foi depender do sobrenatural. Quando nós aprendemos isso, eu quero ler mais alguns textos bíblicos contigo nessa finalização. O primeiro deles, lá no finalzinho da Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 24. Eu quero encerrar falando sobre nós vivermos essa vida pela fé. Porque viver pela fé requer alguns sacrifícios. Viver pela fé requer algumas escolhas. Viver pela fé requer que você e eu venhamos dizer não para algum conforto, para alguma situação que todo mundo acha que tem que ser assim, mas você pela fé consegue ficar firme naquilo que a palavra de Deus declara. Para uma outra situação que daqui a pouco, humanamente, seria o melhor a fazer, mas você sabe que Deus está te levando a outro lado e você vai ter que ser firme pela fé. Moisés nos ensina isso. Versículo 24 de Hebreus 11. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Isso é a vida cristã pela fé, gente. Eu prefiro muitas vezes escolher alguma coisa que o mundo é contra Jesus do que viver uma vida por algum tempo com os prazeres do pecado. Esse é o exemplo de Moisés. Versículo 26. Por amor de Cristo, considerou uma desonra, uma riqueza maior, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, Moisés abriu mão de recursos financeiros que não vinham de Deus. 27. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Como é que é um cristão sobrenatural? Ele está todo dia vendo aquele que é invisível. Pela fé, 28, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse os filhos mais velhos dos israelitas. Moisés nos inspira a mudar de vida em 2023 e mergulhar muito mais no sobrenatural do que antes. Moisés nos inspira a incluir o sobrenatural de Deus nos nossos projetos. Moisés, ele também nos inspira a ter iniciativa de se aproximar de Deus mais, de buscar mais, de ter essa sede, essa fome por estar junto de Deus. Moisés nos inspira a isso. Depois que ele teve aquela experiência com a sarça, a Bíblia fala que Deus falava com ele como quem fala face a face. Moisés nos inspira a crescer em buscar a Deus pessoalmente. Mas por último, Moisés nos inspira a viver uma vida com atos de fé. A viver uma vida que crê na palavra de Deus e pratica, e confie, e vai colher milagres. É isso que eu creio que acontecerá em 2023, aqui nesse lugar, por meio de cada uma das células, e especialmente na tua vida particular, na tua família, no teu trabalho, no teu ministério, tudo aquilo que o Senhor tem te levantado a fazer. Viva 2023 incluindo o sobrenatural nos teus planos. Viva 2023 aproximando-se de Deus mais intensamente. E viva 2023 ativando o sobrenatural por meio de atos de fé. Porque Jesus um dia disse, aquilo que é impossível para os homens, para Deus é possível. Não há impossíveis para Deus. E eu tenho certeza que nós vamos testemunhar muitos impossíveis sobrenaturalmente se tornando realidade nesse ano de 2023. Essa é a palavra para nossas vidas, em nome de Jesus.